Salve, rapaziada do comércio, Léo Trader aqui, tá? Vamos para mais um estudo de mercado aí no mini índice futuro e pro mini dólar, tá? Então, o que a gente tinha aqui? A gente tinha esse canal de baixo, certo? Acabou revertendo, né? Ou seja, no caso ele perdeu esse canal, certo? Porém, ele volta, ele retorna para dentro do canal, tá? Só que assim, ó, essa pernada de alta, ele corrige 50%, tá? Hoje, corrigiu 50% dessa perna de alta aqui, ó. É uma correção saudável, tá? Ele pode continuar subindo, tá? Eu vou deixar esse canal aqui marcadinho, tá? Aqui, ó, em vermelho, tá? E a gente tinha as regiões de fundo, por quê? Porque o preço estava subindo, tá? A gente tinha uma movimentação de alta pro preço aqui, tá? Eu mencionei que para ele continuar subindo, ele precisava romper esse topo, tá? E a gente buscaria por correções e gatilhos comprador, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Ele abre com gap de alta, né? Esse gap de alta aqui é um buraco, né? A gente imagina aqui imagina só um candle, né? Um candle forte de alta, tá? Aqui, ó, essa perna, tá? Quando ele retorna aqui, corrige, ele deixa opções de entrada, tá? Só que um pouco mais complicado, tá? Via gatilho ele não deixa entrada, tá? Então a gente tem o que? A gente tem um topo maior, ó, corrigiu aqui, fez fundo maior, rompeu o topo, tá? Quisesse vender aqui nesse pin bar contra a tendência, poderia, tá? Buscar esse fundo, certo? Quando ele retorna, a gente já tem uma tendência de alta, tá? A gente busca aqui, que é no gatilho, né? Ele não deixa, que é no gatilho muito interessante, né? Mas quando ele retorna na região de topo, tá? Que essa região de topo aqui, ela é 38,2 de Fibonacci, de uma perna lá de trás, tá? Dessa perna maior de baixa lá de trás, tá? Então ele corrigiu aqui 38,2, tá? Quando ele falha aqui ele já tinha deixado um topo aqui, tá? De certa forma estava consolidado aqui dentro, ó, porque ele vem e segura nesse fundo também, ó. Segura nesse fundo, tá? Ó, leva para frente aqui a região de suporte, ó. Tá? Serviu como resistência quando o preço rompeu e voltou a testar, tá? Então aqui a gente tem essa estrela cadente, pensar em venda, tá? Contra a tendência, né? Porque ele já estava em tendência de alta, só que a gente estava no topo de uma consolidação, no caso, tá? Ele corrige aqui, busca metade do movimento nessa venda na estrela cadente. Quando ele retorna, ele te dá um pin bar aqui, ó, bem grande, né? E aqui ele te dá um alvo lá embaixo, ó. Tá? Nesse fundo aqui, certo? E aí ele faz o que? Ele falha topo. Falhou o topo, ó. Tá? Quando ele falha topo e rompe fundo, praticamente virou a tendência, né? A gente espera uma correção aqui, ó. Espera uma correção dessa pernada de baixa toda aqui, ó. Tá? A gente tinha esse micro topo aqui também, para ficar de olho, essa região de fundo que eu mencionei, né? O fundo dessa consolidação aqui, tá? E aqui ele deixa aqui um forcado, né? Então tu entra perdendo a mínima, coloca o stop acima da máxima, busca aqui essa região de fundo aqui, esse fechamento de candle, ó, tá? Ele cravou certinho ali, tá? Quando ele retorna, ele te deixa aqui uma estrela cadente, busca o último fundo, tá? Aqui ele te deixa outro padrão, ó, deixa bastante absorção, tá vendo? Tá? Esse candle aqui eu não gosto muito dele não, tá? Mas tem gente que vai considerar um enforcado isso aí, tá? Então a gente tinha o que? A gente poderia traçar aqui já uma linha de tendência, tá? Quando ele rompe, isso aqui talvez seja até uma figura, né? De continuidade, tu busca esse tamanho aqui, a partir desse topo para baixo, tá? Quando ele corrige, ele tá em tendência de baixa já, tá? Isso aí vocês têm que ter em mente. Ele deve corrigir dessa perna toda de baixo, 61,8 de Fibonacci, ó. Quando ele faz essa correção, a gente tem essa linha de tendência de alta, tá? Que estava atuando como suporte, quando rompe uma linha de tendência de alta, ela atua como resistência daí, tá? Foi o que aconteceu, ó, ele deixa aqui uma outra estrela cadente, tá? Sobe acima da máxima, bonita essa estrela, tá? Te deu o alvo aí, te deu o alvo lá para baixo, tá? Aqui, ó. Busca essa região aí, ó. Deixa eu voltar aqui a tela. Ó, deu o alvo técnico lá embaixo, ó. Tá? Quase no final do dia, tá?
Então, o que a gente tem para amanhã no índice? Tá? A gente vai marcar esse topo aqui. A gente vai marcar esse fundo, tá? O mercado cair, continuar caindo, ele precisa romper esse fundo, tá? A gente vai marcar essa região de topo aqui em cima, tá? Para pensar em vendas, tá? Porque o preço está caindo, a gente vai vender, tá? Então a gente vai marcar aqui uma linha de tendência, tá? Vou marcar uma linha de tendência de baixo aqui, porque o preço está caindo, né? Tá fazendo topos e fundos menores, né? Tá? Só que deixa eu esticar essa linha um pouquinho mais. Ó, se a gente pegar aqui, ó, e duplicar ela para baixo, tá? Isso aqui pode ser um canal, ó. Tá? Ligar aqui, ó, essa região que tá mais respeitando. Ó, tá vendo? Deixa eu atualizar ela aqui bonitinha. Pegar essas regiões de fechamento aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui pode ser uma famosa bandeira, tá? Um padrão de continuação, tá? Porque a gente teve essa impulsão de alta, a gente corrigiu em 50%, que é uma correção saudável, tá? Então, se ele romper esse canal de baixo, né, pode ser uma bandeira de continuidade. A gente tem essa perna aqui projetada a partir desse ponto para cima, tá? Porém, a gente está em tendência de baixa, tá? Eu marquei os topos aqui, a gente vai procurar por vendas, tá? Nessas regiões de topo, tá? A partir do momento que ele fizer um topo maior, um fundo maior e romper essa bandeira, né, de preferência, aí ele pode engatar a primeira, segunda e vai embora, tá? Para cima. Então, pro índice é isso, tá, pessoal? Eu tinha a região de 38,2 marcada aqui, de uma perna lá de trás maior, tá? Um tempo gráfico maior, que ele segurou aqui nessa região, falhou o topo, né? Inclusive, e aí já desceu, né? Então, pro índice é isso, tá? Pro índice é isso, a gente tem o fundo dessa consolidação aqui, que é importante, tá? E esse topo aqui é o topo da consolidação que a gente tinha, né? De certa forma, ele entrou aqui para essa região, né? Tá segurando essa região dessa consolidação, tá? Se ele engatar para cima aqui, isso aqui vai ser uma acumulação, tá? Uma acumulação. Então, vamos dar uma olhada aqui no dólar futuro, tá? Deixa eu colocar a série histórica do dólar e vou mostrar para vocês esse fundo que ele deixou, a mínima do dia, tá? Olha só. Por isso que é bom vocês olhar o contexto inteiro, ó. Aqui, ó, ele cravou. É isso que o mercado faz. O mercado busca topos e fundos, máximas e mínimas, tá? O dia inteiro ele faz isso, tá? Então a gente tinha essa região de fundo, ó. Essa região não, esse ponto exato, né? Porque ele cravou praticamente ali nesse fundo aqui anterior, né? Do dia 24 de setembro, né? Cravou, né? Então pro dólar, deixa eu pegar o contrato vigente aqui. Pro dólar a gente tinha o quê? A gente tinha movimentação de baixo, tá? Mencionei que a gente ia pensar em vendas nessas regiões aqui no topo da consolidação, aqui nesse suporte aqui nesse fundo, né, talvez, e aqui em cima nesse topo também, se ele abrisse lá em cima, tá? E caso ele rompesse o fundo da consolidação aqui, ele daria continuidade à tendência de baixa, né? A gente tinha aqui uma linha de tendência também passando aqui, ó, nesse ponto, tá? Então, vamos dar um zoom aqui, vamos ver as oportunidades que ele deixou, tá? Eu tinha traçado aqui esse fundo maior, tá? E eu mencionei que isso aqui poderia ter sido uma bandeira, tá? Uma bandeira de continuidade para queda, né? E acabou rompendo, né? Deu continuidade aí, tá? Foi embora, tá? Então, no início do dia a gente teve o que aqui? Pro dólar, né? A gente teve isso aqui, ó. A gente teve esse movimento, deixou um fundo, corrigiu, não deixou nada interessante, continua caindo, rompendo o fundo, fazendo topo menor, rompeu aqui esse fundo da consolidação, certo? Quando ele corrige aqui, ele te deixa, ele vem próximo aqui desse topo, né?
traça o Fibonacci e vê se ele respeita os níveis de Fibonacci, que deixa uma estrela cadente, coloca o stop financeiro acima da máxima, busca o último fundo, tá? Ó, gerenciamento aí de pelo menos 1 para 1, tá? Então aqui ele, de certa forma, ele rompe esse fundo, tá? Quando ele retorna, ele não te deixa aqui no gatilho muito interessante na venda, tá? Talvez isso aqui poderia ser uma outra bandeirinha de continuidade, tá? E quando ele rompe, aqui a gente tem pivô de baixo, né? A gente tem um monte de coisa para olhar, tá? Não é só aqui no gatilho, tá? A gente olha o contexto inteiro, né? A tendência, etc. Então, quando ele faz aqui esse fundo, faz um topinho aqui, né? Ele, de certa forma, segura. E aí, lá embaixo, na mínima do dia, que era um fundo lá de trás, tá? Ele te deixa esse martelo invertido que não foi ativado. Padrão comprador contra a tendência. Aqui ele te deixa esse martelinho, tá? Martelinho foi ativado contra a tendência, busca esse último topo, tá? Busca esse próximo topo, vai buscando, enquanto o mercado tá indo, traça uma linha de tendência aqui e vai com o preço, tá? Não precisa ter medo, tem que acreditar na operação, tá? Então o que a gente tinha? A gente tinha esse movimento aqui já, ó. Fez aqui, a gente olha esse movimento maiorzinho daí, tá? Fez topo, fez fundo, tá caindo, beleza? Tá? Aí aqui dentro, de certa forma, ele tá consolidado, ó. Porque ele foi lá em cima, tá? Rompeu aqui. A gente só tem topo aqui, ó, tá? Por enquanto aqui ele só deixou um topo maior, tá? Só que a gente tem esse topo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Que esse topo aqui é uma resistência. Uma resistência quando rompida, ela tende a se tornar um suporte, tá? Corrigiu em 23% de Fibonacci, primeiro nível, tá? Ou seja, estava com força compradora, tá? Não conseguiu corrigir muito. E aqui ele te deixa um gatilho comprador, né? Um martelinho, stop financeiro abaixo da mínima, faz parcial no topo, vai carregando até aqui, ó, busca aí a máxima ali atrás, tá? Regiões de topo, tá? E poderia ter feito aí um pivotamento, né? Desse pivôzão de alta aqui, tá? E aqui ele rompe topo, tá? A gente já está em tendência de alta, já tem topo maior, já tem fundo maior, rompeu o topo, retorna, te dá um pequeno gatilho, busca o último topo, tá? Busca aqui regiões aqui para trás também, tá? Sempre vai olhando à esquerda do gráfico, tá? Então, pro dólar foi isso, tá? E aqui tem um fibo interessante, tá? Que a gente teria como alvo para buscar aí, tá? Contra essa tendência de baixo, que a gente tem todo esse movimento de baixo aqui, ó, tá? Ele cravou aqui 61,8, número de ouro, tá? Dessa virada de tendência, tá? Então quem pegou aqui, olhando aquele fundo lá atrás que eu mostrei, quem pegou aqui e levou até 61,8, vamos colocar aqui na máxima do gatilho, cara, saiu aí com nada mais nada menos 122 pontos, tá? Ah, R$ 10 cada ponto, 1.220, tá? Se eu não tiver errado, certo? Bem interessante, a gente vai ficar de olho aqui, ele segurou no nível de Fibonacci, né? Nível importante. Então o dólar tá subindo, tá? Para ele continuar subindo, ele precisa romper esse último topo, tá? A gente vai marcar esse fundo, porque ele tá consolidado, a gente, como o preço está subindo, a gente pode buscar por compra nessa região de fundo, né? No topo aqui a gente pode pensar em venda contra a tendência, olhando esse 61,8 que ele segurou, etc, tá? Então a gente vai marcar esse outro fundo aqui, ó, tá? Se ele abrir aqui embaixo, a gente pode buscar por compras, tá? E ó, essas são as regiões pro dólar, tá? Não tem muito o que analisar, não tem, tendência de alta a gente compra, tendência de baixo a gente vai vender, tá? Se quiser trazer um Fibonacci aqui dessa pernada aqui para ver que ele corrigiu essa perninha aqui em 23% de Fibonacci, né? Ele pode buscar aqui para baixo ainda, tá?
Então, pro dólar é isso, tá, pessoal? Se esse vídeo foi útil aí, deixa um like nesse vídeo aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal aí, compartilha esse vídeo e tamo junto.